Pessoal, o vídeo de hoje é sobre suplementos que auxiliam na enxaqueca. Essa condição tão prevalente, mas que pode ser remediada com alguns tipos de suplementação. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo para cada vez mais pessoas terem acesso e sempre lembrando de entrar no meu Instagram, Gabriel Pavani Med. Lá eu respondo todas as dúvidas quando vocês mandam no direct, tá bom? Bom, sempre lembrando que é assim, algumas características da enxaqueca que devem ser controladas. Primeiro, redução ali das prostaglandinas, todo o fator inflamatório que tem envolvido. Então, alguns suplementos vão atuar ali. Outra questão, redução das citocinas. Citocinas também são marcadores, são substâncias que vão aumentar o quesito inflamatório, devem ser controladas. Outra questão é a redução da contratibilidade do endotélio. Então, o vaso, ali quando ele pulsa, ele leva também algumas características de dor e você consegue manejar essa questão. Bom, mais direto, alguns suplementos que eu queria falar para vocês. Bom, o primeiro é a vitamina B2, né, a riboflavina. Então, alguns estudos vão evidenciar justamente isso, que você tem uma redução da eficácia do metabolismo da célula a nível de geração de energia e com isso vai propiciar nos indivíduos com enxaqueca um maior número de crises, principalmente quando você tem uma disfunção da mitocôndria. Eu já falei para vocês, a mitocôndria é justamente a organela na sua célula onde gera energia. Então a riboflavina, a vitamina B2, ela aumenta o metabolismo energético celular na mitocôndria. Nas pessoas que têm enxaqueca, geralmente esse metabolismo energético está deficitário. Tanto é que vocês vão ver que tem alguns outros suplementos que podem auxiliar, que atuam na mesma lógica. Por exemplo, a coenzima Q10. Então, vitamina B2, e eu já adiantei a coenzima Q10, o que eu vou falar para vocês. Os estudos, quando você pensa em riboflavina, eles mostram mais ou menos 400 mg diária tem uma eficácia na redução tanto da frequência quanto da intensidade dos ataques. Então isso é muito importante você associar. Bom, tem uma outra suplementação que é o Salix Alba, né? Então assim, o mecanismo de ação é justamente o que eu falei para vocês. A redução do efeito inflamatório. Ele tem um efeito anti-inflamatório, ele reduz a inflamação. Então tem alguns estudos que demonstrou, né, que a suplementação ali com o Salix Alba, em combinação com alguns outros fitoterápicos, pode fornecer justamente o que eu falei para vocês, uma atividade anti-inflamatória e, consequentemente, uma profilaxia diminuindo os episódios de enxaqueca, quando você comparava com um grupo que não utilizava esse tipo de suplementação. Então tudo isso é muito importante. A posologia, quando você pensa, os estudos usam mais ou menos 300 miligramas 2 vezes ao dia, né? Essa que é a média que aparece nos estudos, né? Muita gente usa com o tanacetum, né? Que é outra substância que pode atuar na enxaqueca, tá? É um fitoterápico que vai inibir algumas substâncias relacionadas com a gênese, com a geração da enxaqueca, tá? Então isso é muito importante. É uma substância menos conhecida, o tanacetum, porém tem uma eficácia quando a gente pensa em enxaqueca, tá? Principalmente quando você combina com alguns outros compostos. Eu já falei para vocês, um que é muito utilizado com eficácia é a melatonina. Então a melatonina, principalmente de modo profilático, não só pelo seu efeito antioxidante, seu efeito anti-inflamatório, regulador do sistema imunológico, equalizador de algumas substâncias neuroquímicas. A melatonina tem uma atuação eficaz quando a gente pensa em enxaqueca, principalmente na profilaxia de outras crises, tá? Isso que eu queria falar para vocês. Bom, quando você pensa em enxaqueca, para você utilizar a melatonina, dose baixa mesmo, ali de 1,3 miligramas até 1,5 miligramas até 3 miligramas, né? Bom, o outro que eu queria falar para vocês é o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP. Justamente, ele vai ser um precursor da serotonina. Então, você tem um efeito de prevenção e também no tratamento da doença. Quando você está com a doença, quando você está com um episódio de enxaqueca, a utilização do 5-HTP tem uma eficácia ali na questão da diminuição da dor, tá? Ele vai aumentar a serotonina. A posologia, como eu sempre falo para vocês,
de 100 a 300 miligramas ali 2 a 3 vezes ao dia, né? Não precisa ser uma dose muito alta de 5-HTP. Bom, o último que eu falei para vocês já no início, junto com a B2, a coenzima Q10, justamente para melhorar o metabolismo energético da célula. Lógico que quando a gente pensa em metabolismo energético, tem várias substâncias, desde PQQ até coenzima Q10, até L-carnitina, várias outras vitaminas, mas eu queria destacar esses dois, a B2 e a coenzima Q10, que vai auxiliar no metabolismo celular ali. Então as doses, quando você pensa em estudo de 150 miligramas a 300 miligramas. Como eu falei para vocês, quem tem enxaqueca tem ali algumas teorias que é um mecanismo inflamatório. Então ácidos graxos ômega 3 também são importantes nesse quesito. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Então alguns fitoterápicos, algumas substâncias que melhoram a questão do metabolismo energético, melatonina, que é um hormônio que vai ter uma série de efeitos. Espero que tenha ficado claro, pessoal, e até a próxima. Fica a dica.